Boa noite. Eu sou Juliana Bilhar, sou fisioterapeuta, sou especialista em fisioterapia neurofuncional da criança e do adolescente e coordeno uma clínica que chama Neurológica aqui em São Paulo. Então, o que que a gente vai conversar hoje nesse primeiro simpósio pelo Instituto Beta em fisioterapia e neuropediatria? A gente vai falar sobre a avaliação do bebê de risco, que é uma dinâmica que eu tenho diária, né, no meu dia a dia. Mas para que eu possa falar sobre a avaliação do bebê, que é algo já específico, né, a avaliação dessa população, eu primeiro preciso entender quem é o bebê de risco. Acredito que a maior parte de vocês já, né, que gostam da neuropediatria, já tenham ouvido esse termo, né, já estão ali acostumados com essa terminologia bebê de risco, mas isso não é comum a todos. Então, eu vou definir para vocês o que esse termo significa. Ele se refere àquele bebê que foi exposto em situações em que há maior risco, gente, para um desfecho desfavorável no desenvolvimento. E nesses casos que nós sabemos que aquele bebê já tem um risco maior para o seu desenvolvimento, nós precisamos de prontidão dessa equipe de saúde, porque aquele bebê de alto risco ou de risco alto risco aqui ou risco moderado precisam de atenção prioritária. Minha conexão tá boa, Beto? Tudo tranquilo? Perfeito, perfeito. E aí, o que que é esse alto risco? Eu não trouxe o risco moderado, porque o meu tempo é muito curto. E eu vou só destacar o que é alto risco. Não vai dar para a gente esmiuçar, porque o meu objetivo é falar da avaliação. Mas quando eu falo em alto risco, eu estou pensando naquele bebê que apresenta baixo peso ao nascimento. Pessoal, só atenção que quando vocês têm uma canetinha aqui do lado, que quando a gente tica nela, aparece a tua anotação para todo mundo da apresentação. Então, aqui, ó, tá com um risco amarelo, que eu vou precisar que a Daiane tire esse risco, porque eu acho que eu não consigo apagar. Deixa eu ver. Você não consegue mesmo, não. Eu não consigo. Então, só atenção para isso, senão fica tudo rabiscado, e aí a gente não consegue ver lá quem está assistindo. Né? Então, quando eu falo baixo peso ao nascimento. Baixo peso ao nascimento é o maior risco para um desfecho desfavorável do desenvolvimento. Vocês sabem disso? Além disso, um outro risco muito comum é a prematuridade. Então, bebês com idade gestacional menor do que 36 semanas e 6 sétimos são bebês prematuros. Mas o risco é maior, pessoal, quando a gente está falando de um bebê com menos de 32 semanas de idade gestacional. Então, um risco grande para esses bebês em relação ao seu desenvolvimento. A equipe tem que estar atenta. Detecção precoce, olhos ali de águia. Apgar é um outro item que a gente sempre está atento, tanto de primeiro minuto, mas aquele que chama sempre a minha atenção é o de quinto minuto. Se eu tenho um Apgar de quinto minuto menor do que 7, quer dizer que nesse primeiro momento da vida do bebê, ele não conseguiu ter a sua recuperação. Então, há sim um risco de asfixia grave desse bebê. Asfixia grave leva ao quê? A falta de oxigênio para os tecidos. E um tecido que usa muito oxigênio é o tecido cerebral, os tecidos do sistema nervoso central. Então, a atenção é muito grande para esse quinto minuto. Nós também vamos ter atenção para as malformações. Um bebê que apresenta deformidades musculoesqueléticas, apresenta deformidade, por exemplo, congênita dos pés, fenda palatina, apresenta uma displasia do desenvolvimento do quadril. Opa, o que será que está acontecendo? Por que será que ele está apresentando essa alteração, essa malformação? E, além disso, as doenças infecciosas. Então, esses são os 5 itens que nós consideramos como alto risco para o desenvolvimento. E aí, eu disse que a gente precisa do quê? De equipe de saúde em prontidão, atenta, porque aquele bebê precisa de atenção especial e prioritária. E quando eu falo em detecção precoce, eu estou falando nessa capacidade de identificar se há alguma alteração encefálica, do funcionamento do sistema nervoso central, porque ela vai ser o princípio do processo de intervenção precoce. Se eu tenho um bebê de risco, eu tenho uma equipe que já vai entrar com o processo avaliativo para que possa se identificar, né, as dificuldades, o que que esse bebê tem apresentado, e aí sim entrar num programa
né, de estimulação. Por esse motivo, a equipe toda está ali em prontidão nesse processo de intervenção precoce, com o objetivo de identificar muito precocemente, por esse motivo eu coloco aqui em estágio inicial, se há alguma alteração. Por quê? O que que a gente vai fazer? A partir dessa identificação, a gente tem mais potencial de prevenção ou de modificação de um progresso natural de uma condição clínica. E aí entra o nosso assunto de hoje. Como que a gente pode detectar? Como é possível, dentro do nosso escopo de trabalho como fisioterapeutas, já que é um simpósio voltado para fisioterapia neuropediátrica, como que a gente consegue? Então, a gente consegue, pessoal, hoje ter uma capacidade muito sensível e muito específica de identificar quando há alteração, quando não há integridade do sistema nervoso central. E nós, profissionais da habilitação, que trabalhamos com desenvolvimento motor, nós estamos em duas partes aqui, onde eu coloco essa tríade. Na capacidade de avaliar os movimentos espontâneos do bebê, e também na realização do exame neurológico. Nós podemos, por meio da avaliação do comportamento motor do bebê, por meio da avaliação neurológica, onde a gente vai ver os reflexos, onde a gente vai observar o tônus, a postura, nós conseguimos ter dados que nos ajudam, ou melhor, que ajudam aquela família a ter sim uma avaliação mais precisa. E além disso, junto com um exame de neuroimagem, já que estamos falando de um bebê de risco, muitas vezes o médico vai solicitar um exame de neuroimagem para identificar se há ali alguma possível lesão. A gente fazendo essa associação de dados, a gente consegue sim ter precisão diagnóstica. E precisão diagnóstica vai levar a quê? A intervenção precoce, a estimulação sensório-motora, a possibilitar mudanças positivas, já que a gente está numa fase de ampla neuroplasticidade. Eu disse para vocês que a gente pode avaliar, então, o comportamento motor desse bebê por meio desses movimentos espontâneos. Atualmente, nós temos um instrumento qualitativo que se chama General Movement Assessment, que é a GMA. E essa avaliação qualitativa, ela vai identificar, a gente vai observar os movimentos espontâneos que são endógenos, são gerados por aquele bebê, são autogerados por aquele bebê e não estão relacionados com nenhum estímulo que é dado. São os padrões motores daquele bebê. E nós conseguimos, a partir dessa observação, identificar se há um padrão motor normal ou um padrão motor anormal. Por uma avaliação observacional, ela não é intervencionista, ela observa. Um método rápido, rápido, gente, que é muito rápido, desde que os olhos estejam treinados. Tudo que eu vou falar para vocês hoje não é você chegar e falar, não, agora eu vou olhar e já vou conseguir identificar. Não. É treinamento. Nós, profissionais, com né, a capacitação nesse instrumento, o que que a gente teve? A gente teve um treinamento, porque precisa mesmo. O olho vai ficando acurado. Então, é um método não invasivo, rápido, por um profissional treinado. E esses movimentos que a gente vai observar logo após o nascimento, eles acontecem desde da 20ª semana de idade gestacional. Esses movimentos, eles foram identificados por meio de exame de ultrassom, ainda no período intrauterino. E eles vão perdurar até mais ou menos o 5º mês de idade pós-natal corrigida, na qual nós vamos começar a ter a movimentação voluntária do bebê. Então, esses movimentos endógenos, eles não vão mais acontecer porque ele vai ser substituído, já que a gente está falando de padrões subcorticais de movimento, por um movimento voluntário. E movimento voluntário tem relação com corticalização.
tá? Então, eu tenho já um sistema mais maduro. Então, eu disse para vocês, ó, que é jogo rápido mesmo. Normalmente, como a gente faz? Eu tenho um videozinho depois para mostrar, tá? E Beto, quando eu estiver comendo tempo, você me avisa, porque eu vou falando e me perco um pouco. Pode ficar Eu tranquilo. gravo o meu bebê. Aproximadamente, eu não faço a 2 metros, não, viu, gente? Eu faço em cima do meu bebê. O bebê tem que estar peladinho, o mais peladinho possível. Se tiver muito frio, com um bodyzinho. Eu preciso ver corpo, eu preciso ver movimento. E eu preciso ter liberdade de movimento. E concordam que muita roupa não dá liberdade de movimento. E aí, a gente avalia esses bebês desde o nascimento, e essa avaliação deste padrão motor, ela pode perdurar, ela perdura até mais ou menos a 20ª semana após Natal. Mas a gente tem uma divisão em relação a essas fases. No início do nascimento, né, logo que o bebê nasce, o padrão de movimento dele é chamado de writing movements. Então, os general movements, que são esses movimentos espontâneos, eles têm a característica parecida do movimento que o bebê fazia lá na barriga, que são movimentos mais amplos, serpenteantes, que a gente não sabe muito bem aonde começa, aonde termina, e que constantemente esse bebê realiza, mesmo sem um estímulo. Para a gente avaliar, não pode ter estímulo, eu só filmo, então são movimentos constantes do bebê no momento em que ele está desperto. Só que lá pela sexta semana, normalmente eu gosto de avaliar lá pela nona, a gente tem um outro padrão motor aparecendo, que é um padrão considerado normal, tá? Tô falando do padrão motor normal, que se chama fidget movements, que são movimentos mais calibrados, mais distais, menos amplos, com também uma característica serpenteante, mas mais discreta, mais elegante ainda do que já eram os writing movements. E eles vão desaparecer quando nós estivermos adquirindo a movimentação voluntária. E o que que é legal disso? Eu não lembro como é que está o próximo slide, que a minha memória não está tão boa, mas eu vou falar e qualquer coisa eu só retomo para vocês. A gente observa quando esses movimentos estão presentes e normais, então a gente está sinalizando que o que aquele bebê nos mostra pelo comportamento motor é que o sistema nervoso central dele está íntegro. E quando há alteração, e nós temos características motoras alteradas, que são, sim, observáveis e identificada, nós podemos ter uma maior sensibilidade para identificação de paralisia cerebral. E eu estou falando numa capacidade de sensibilidade de 98%. Então, nós conseguimos excluir em 98% quando a criança não tem sinais de paralisia cerebral. E nós temos uma especificidade também muito alta, que beira também em torno quase de 98%. Então, isso dá para a gente uma precisão para auxiliar toda a equipe num processo diagnóstico que é muito importante e que é muito interessante, já que é uma avaliação barata. Eu tenho que ter uma câmera, e agora a gente tem câmera de celular. Um profissional treinado que vai dar ali todo um suporte para que todos os processos de intervenção, de estimulação, aconteçam de forma precoce. Tudo bem, pessoal? Vou tocando e qualquer coisa eu fico à disposição depois para vocês. Agora eu vou mostrar o vídeo, gente. Acho que tem alguns risquinhos, eu não sei se a pessoa consegue tirar, mas eu não consigo. Mas acho que não vai atrapalhar o vídeo, não. Ó, essa é a minha pequenininha. Ó como eu filmo ela. Eu tô filmando ela assim, ó, peladinha. Ela tinha 1 mês aqui, quando ela chegou para mim, uma criança que tinha como diagnóstico um AVC perinatal. E um AVC perinatal é alto risco para para uma lesão do sistema nervoso central e uma sequela motora, né? Uma sequela neuromotora, melhor. E aí a gente está observando essa fofura realizando os movimentos, tá? Aqui nesses movimentos eu não classifiquei como normal. Naquele momento eu identifiquei uma lentificação, eu observei que tinha pouco movimento do corpo inteiro, e isso me deixou atenta. Por esse motivo, nesta avaliação, que foi a primeira, eu avaliei como pobre repertório motor. E fui monitorando ao longo das semanas, e realmente nós tivemos uma evolução favorável com uma mudança de classificação para writing movements normais. Olha que coisa mais maravilhosa.
Então, é essa avaliação que eu faço com essa pequena. Aqui é só um trechinho, eu gravo em torno de 1 minuto e meio, e depois eu fico olhando várias vezes esse vídeo para ver se realmente a classificação que eu considero é a classificação que eu vou ainda manter, mesmo nas próximas observações. Então, essa é a GMS, né, a General Movement Assessment. Mas tem uma outra escala que é bastante conhecida, que é a Alberta. A Alberta é muito conhecida, a Alberta Infant Motor Scale. A gente ouve, né, a escala motor infantil de Alberta, que nós temos ali um panorama das crianças, dos bebês, do zero até nós esperamos os 18 meses. Esse instrumento ele vai avaliar o bebê em 4 posturas. Na postura de prono, que é a postura que a gente tem mais itens para avaliar. Porque nós temos várias mudanças no desenvolvimento motor nessa postura que está ali vencendo a ação da gravidade para a criança verticalizar. Nós também avaliamos a postura supino, barriguinha para cima, avaliamos o comportamento motor daquele bebê sentadinho e em pé. E nessa avaliação, a gente está avaliando de forma específica a função motora ampla do bebê. Eu não estou avaliando destreza, eu não estou avaliando, eu não pontuo qualidade, eu pontuo o que eu vejo que ali naquela escala que eu tenho ali os desenhos, o que aquele bebê apresenta. E eu coloco se está observado ou não observado dentro de uma janela do desenvolvimento. Então, nós vamos observar, pontua 1. Não observado é 0. E nós vamos ter, pessoal, nessa escala, a gente vai colocar o item mais maduro, que foi o primeiro que eu vi do bebê, e o menos maduro, e aquela é a janela. Nessa janela eu pontuo o que eu observo e o que eu não observo, e os itens antes dessa janela, eles já estão ali adquiridos, então eu não preciso ver todos, porque eu já sei que aquela criança adquiriu aquele item, porque eu parto do movimento menos maduro dela. Aliás, mais maduro para o menos maduro. E aí nós vamos ter um score total. E esse score total, pessoal, eu vou colocar, ó, tá vendo? Aqui eu tenho a idade e aqui eu tenho a pontuação. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Aí eu vou pontuar o que ela fez. Aqui é de um paciente meu, tá? É assim que eu entrego para o pai junto com todos os itens. Eu coloco tudo, tudo é documentado que eu faço, tudo eu mando para o pai para que ele possa também monitorar. Meu papel é educar o pai. O papel do fisioterapeuta é educação parental, que trabalha com neuropediatria. Então, o pai tem acesso a todos esses documentos, porque o documento não é meu, o documento é dele, é o filho dele, né? Então, eu pontuo e aqui eu vejo a idade dessa criança. Essa criança aqui tem um percentil abaixo de 5. Vocês estão vendo? Está longe da última linhazinha. Então, neste paciente, eu tenho um desempenho motor anormal, então eu tenho um atraso no desenvolvimento. Se eu tivesse nessa faixa aqui, pessoal, entre 25 e 5, eu teria um sinal de alerta. Abaixo de 25, sinal de alerta. Normalmente eu me atento bem, vejo como a criança está, percebo se às vezes a criança está chorosa na minha avaliação, peço para os pais depois vierem, comparecerem numa outra avaliação, ou se não me mandam vídeos, tá bom? E se a criança estiver acima dessa linhazinha, a gente tem um percentil acima de 25. Desenvolvimento motor dentro do esperado, desenvolvimento motor considerado ali sem atraso. Tá bom? Eu também tenho 2 videozinhos. Eu não consegui trazer das 4 posturas, porque acredito que ia tomar muito tempo da aula. Mas aqui, ó, como eu tô com a minha pequenininha. Eu não coloco a mão nela, mas aqui eu interajo. Então, diferente da General Movements eu não interajo. Filmo, espaço silencioso. Agora, com essa pequenininha, eu tô querendo ver o repertório motor dela. Eu quero ver o que ela me traz. Então, eu a estimulo a realizar as transições, mas eu não facilito nenhuma transição. E faço isso nas 4 posturas. Aqui ela tá sentada, ó. Ela pegou um prateado. Então, aqui tá sentado, sentou de forma independente, pegou o brinquedo, foi à frente. Opa, eu vou lá na minha escala, vejo qual item que corresponde e coloco, opa, observado. Ela tá nessa janela do desenvolvimento e aqui é observado. E tem um outro instrumento que eu uso muito, para mim,
toda clínica que trabalha, todo fisioterapeuta que trabalha com neuropediatria não pode deixar de ter a Heine. A Alberta, em algumas situações, ela na minha opinião, a escala menos precisa quando a gente pensa em identificar uma alteração do desenvolvimento que sinalize uma lesão do sistema nervoso central. As escalas, os instrumentos mais precisos são a Heine e a GMs, sem sombra de dúvida. A Alberta, ela me dá um panorama desenvolvimental. Mas quando eu estou usando a Alberta, pessoal, eu sempre sinalizo. Se é uma criança com paralisia cerebral, eu falo, eu não posso ser injusta com ela. Eu tenho que sinalizar que a utilização daquele instrumento é para que eu possa monitorar o desenvolvimento dela ao longo do tempo. Mas eu sei que aquele bebê tem atraso. Ele tem um quadro de paralisia cerebral, a condição clínica dele está ali medita. Se eu tenho uma criança com síndrome de Down, eu sei que na Alberta ela vai ter uma pontuação menor. Mas eu monitoro, então eu já sei quais são os próximos passos, o que que ela tem conquistado em relação ao seu desenvolvimento motor. Então, a Alberta me dá muito esse panorama na fisioterapia neuropediátrica, mas precisão e sensibilidade, realmente, na minha opinião, hoje a gente já tem instrumentos que são é, melhor organizados para as populações que nós atendemos quando pensamos em detecção. Bom, a Heine, então, é a Hammersmith. Então, é o exame neurológico infantil de Hammersmith. E também tem uma sensibilidade alta para paralisia cerebral, pelo que eu me recordo, em torno de 92%. O que que a gente consegue com esse instrumento? A gente também consegue ter uma percepção se há uma lesão do sistema nervoso central ou se esse está íntegro. E o legal desse instrumento, pessoal, é que a gente consegue avaliar dos 2 meses até os 24 meses, com uma avaliação rápida. Não tão rápida quanto a GMs, que a GMs são 2, 3 minutos, mas com uma avaliação, eu tenho, normalmente, a minha duração da Heine dá em torno de uns 20 minutos com o bebê tranquilo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Prometo que eu pretendo terminar a tempo, tá? A Heine, ela possui um total de 26 itens. Esses 26 itens, eles vão estar divididos em 5 seções. Função de nervos cranianos é uma delas. Eu preciso saber como está a função de nervos cranianos. Mas o que que é isso, função de nervos cranianos? Como que está a movimentação de toda a estrutura que está ali na região da face, na audição, eu preciso observar. Paciente, olha, aquele meu bebê segue. Aquele meu bebê identifica o estímulo auditivo e leva a cabeça? Aquele meu bebê faz caretas? Aquele meu bebê suga? É isso que eu avalio na função de nervos cranianos. Isso para mim é tão importante porque isso me dá uma base bem legal quando eu penso em organização sobre o que é uma condição de sistema nervoso periférico, uma doença neuromuscular, ou quando é algo central. Então, isso me ajuda. Além disso, eu avalio a postura do bebê, sentado, deitado, quando eu coloco ele em pezinho, como é a postura, como é o alinhamento. Poxa, Ju, mas é bebê, mas a gente já tem um alinhamento. Como é o movimento desse bebê? Qual que é a qualidade, a quantidade? E o tônus? Esse tônus está para mais? Está normal? Ou está para menos? Parece que é hipotonia? Não, não, está eutônico, está normal. Não, não, para mim está hipertônico, está rígido, está resistente. E também a gente avalia os reflexos. A Heine, ela é não dependente da idade, então eu consigo aplicar todos esses itens que vão levar uma pontuação de 78 no máximo em todos os bebês, dos 2 até os 24 meses. Mas eu tenho, sim, uma faixa, uma pontuação, um score que me sinaliza a partir dos 3 meses se há ali uma característica, né, ou me dá sinais de paralisia cerebral ou não. Então, eu não preciso estar com um bebê com 2 meses com 78 pontos, eu não vou ter isso. Eu vou ter com um bebê de 3 meses em torno de 56 pontos. Eu levo isso em consideração porque eu tenho um dado normativo que me sinaliza se há ou não ali um comprometimento, vou falar dessa forma, motor, que pode ser leve, pode ser moderado, pode ser severo, ou pode não ter. Tá? E a gente tem uma seção da Heine também que não é pontuada, que são relacionadas aos marcos motores. Então, eu tenho ali vários desenhinhos de
posturas, de movimentos que me sinalizam se está dentro do esperado. Essa não é pontuada. Então, quando eu uso a Heine, eu gosto muito, eu, Juliana, de usar os itens que eu pontuo, e quando é para marco motor, aí eu vou para a Alberta, porque não é monitoramento. Então, eu tenho um instrumento que me sinaliza se há ou não risco para paralisia cerebral, ou se eu tenho ali algum componente que me chame a atenção, e quando eu vou para avaliar desenvolvimento, a Alberta, para mim, me atende de uma forma mais adequada. Então, eu vou, no meu dia a dia, na minha prática, associando avaliações para construir o quebra-cabeça e auxiliar tanto aquela família que busca o norte e, acima de tudo, a família e também a equipe que acompanha essa criança. E também tem o comportamento. Como é que está o comportamento? Está choroso ou não está choroso? Está sonolento? Responde aos estímulos? Tudo isso esse instrumento me dá. E eu acho que eu tenho um videozinho para poder finalizar com vocês dentro do tempo. Essa é um pequenininho que está aqui, ó. O que que eu estou avaliando, pessoal? Função de nervo craniano. O que eu quero ver com esse estímulo contrastante se o bebê está seguindo. Aí eu estava brincando já com ele. Se ele está seguindo o bichinho com o olhar. E aqui eu estou fazendo uma avaliação para observar a reação de endireitamento dessa pequenininha. Como ela responde? A extensão da cabeça, a contração da gravidade e esse quadril. Eu espero uma postura um pouco mais alinhada. Isso faz com que eu pontue e tenha ali, né, uma orientação melhor, um dado melhor para conseguir discutir com essa família, com a equipe, fazer todo o processo de orientação e, se necessário, encaminhar para a intervenção ou realizar, né, o acompanhamento desse bebê. Acredito que eu tenha conseguido falar no tempo. A gente combinou então para terminar em torno de 8 horas. Eu agradeço e vou finalizar falando que o início da vida é a base de tudo. Cada olhar atento, cada estímulo envolvido não muda apenas o presente, mas transforma todo o futuro. Obrigada, pessoal.